Deus quer que você cresça. Por favor, diga amém. Mas crescimento, principalmente falando do espiritual, ele não vem só com o tempo. A gente sabe que crescimento não vem sem tempo. Porque a palavra de Deus mostra que o tempo é necessário. Paulo escreve a Timóteo e diz, olha, não estabeleça numa posição ministerial alguém que é neófito. A palavra neófito significa novo na fé. Então ele está dizendo, o novo convertido, o novo na fé, já não pode ser empossado num lugar de autoridade, porque obviamente não teve tempo para crescer. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A Bíblia diz que ela brota sem ele saber como, mas tem um processo. Primeiro a erva, está lá em Marcos 4, de 26 a 29. Primeiro a erva, a Bíblia diz, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando tiver madura é que se mete a foice. Você não planta a semente num dia para colher no outro. Porque do momento do plantio até a hora da maturação, para que se possa colher, existe a necessidade de tempo. Então, tanto no natural como no espiritual, nós sabemos que o crescimento não vem sem tempo. Mas a pergunta é, só o tempo garante o crescimento? Eu quero te dizer também não. Hebreus capítulo 5, versículo 12, nos diz, quando vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Ele está dizendo, pelo tempo que passou, pelo tanto de tempo que vocês têm aí de vida cristã, de janela de vida cristã, vocês já deveriam estar ensinando, mas tem que aprender de novo o beabá da fé. Significa que aquele tempo foi perdido. Eles não só não cresceram, não avançaram para mudança de comportamento, em vez de só aprender a ensinar, como nem aprender estavam aprendendo. Então, para vivermos maturidade, não adianta apenas esperar o tempo passar. Juntamente com o tempo, e a razão pela qual o tempo é importante, é porque ele pode proporcionar processos de crescimento. E nós precisamos entender a importância dos processos. Nossos filhos precisam ser submetidos a processos. Responsabilidades têm que ser confiadas a ele. Há momentos onde alguns aspectos da zona de conforto têm que ser intencionalmente removidos. E os processos vão auxiliar no crescimento. Deus também tem processos. E normalmente ele vai usar circunstâncias à nossa volta. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria. Eu acho que se ele falar só de alegria, já era um desafio. Mas a Bíblia ainda diz, para ter por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Verso 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Essa palavra traduzida perfeitos, no grego teleios, significa levado ao seu fim, finalizado, completo. E esse é o processo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Mas ele também diz íntegros, né? Ele está dizendo inteiro. O desenvolvimento precisa acontecer na vida de todos nós. E para que isso aconteça, Deus decidiu usar circunstâncias, que muitas vezes vão nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes são verdadeiros processos aos quais nós somos submetidos, e eles se chamam provações. As pessoas, de alguma forma, querem acreditar que existe uma vida cristã onde a gente não vai experimentar prova. Eu quero dizer, isso não é verdade. Por outro lado, alguns parecem acreditar que a gente só vai viver de prova sem intervenção e vitória da parte de Deus. Isso também não é verdade. Mas andar em vitória não significa não passar por lutas, significa vencer as lutas. E alguns tentam criar um conceito de vitória, de um triunfalismo, onde eu nunca vou ter nenhum problema, nenhuma situação difícil, nenhum desconforto. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Jesus garantiu que no mundo a gente lidaria com aflições. Ele nos ensinou, ele nos preparou para isso no seu ensino, de que nós teríamos que lidar com circunstâncias difíceis. E nós precisamos entender que elas não vão produzir isso automaticamente, depende de uma atitude correta da nossa parte. Em algum outro momento eu quero falar sobre esse tipo de atitude que nós precisamos escolher ter, mas elas podem contribuir para o nosso crescimento. Então, para deixar esse lugar de meninice e alcançarmos a plenitude do que Deus tem, o Senhor providenciou não apenas alimento, mas Ele providenciou processos. Aqui, quando Ele está falando com Israel, Ele está usando essa ilustração.
E eu estou começando exatamente desse texto que retrata um tempo e um período distante de nós, para quem viveu uma outra aliança, o tempo do Antigo Testamento por uma razão. Paulo escreve aos Coríntios e diz que essas coisas que aconteciam a Israel foram escritas para advertência a nós. Servem de exemplo para nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Então Deus está dizendo, eu queria ensinar a vocês, que vivem a dinâmica da nova aliança, da fé cristã hoje, princípios através daquilo que eu registrei sobre a maneira como eu tinha de lidar com Israel. Então vamos tentar definir o que exatamente é esse voo na asa da águia. Deus diz, eu trouxe vocês até aqui, do Egito até aqui, foi o voo na águia. Então enquanto ainda estavam voando, não tinham sido jogados para cima. Mas o que Deus está dizendo é agora, no limiar da terra prometida, na hora de colocar vocês dentro daquilo que pode ser classificado como a plenitude do propósito de Deus. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para ficar perambulando pelo deserto. O deserto era necessário, mas ele tinha em mente um lugar de abundância. E para cada um de nós podemos aplicar a mesma verdade. Deus tem para mim e para você um lugar de abundância. Não significa um lugar sem lutas, a terra ainda tem gigantes a serem vencidos, mas significa que há um lugar onde nós podemos viver a plenitude do que Deus tem. Agora, o curioso é que há uma dinâmica de mudança do tratamento de Deus. Como eu falei, a maturidade se evidencia na mudança de comportamento. Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava com menino, agia com menino, pensava com menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. E Deus, Ele trabalha das duas formas, as circunstâncias que mudam a nossa volta, porque estamos crescendo, e as circunstâncias que Ele vai mudar para que a gente cresça. As duas coisas se combinam numa mesma dinâmica. E eu acho curioso Deus apresentar esse exemplo, dizendo, eu carreguei vocês nas asas até aqui. O que ele está dando a entender? Agora está chegando a hora do sacolejo, meu filho. A asa vai agitar, você vai ser arremessado para que você aprenda a voar. Então, nesse momento onde ele chega no limiar da terra, há uma mudança no tratamento de Deus com a nação de Israel. E eu quero destacar pelo menos 4 coisas que mudaram na maneira de Deus tratar, desde a hora em que Deus tira o seu povo do Egito, até o momento onde eles chegam ao limiar da terra. Porque essas mudanças, elas representam também mudanças com as quais eu e você teremos que lidar. Porque isso é parte de um padrão, de um processo que Deus tem para nós. Então vamos falar dessas mudanças. Número 1, quando saíram do Egito, Deus garantiu que eles tivessem alimento especial. Diga comigo, alimento especial. Então abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 14. Que diz assim, quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Quando eles fazem a pergunta, o que é isso? No original, essa não é a melhor pronúncia, mas algo parecido com manhu, que é a pergunta do que é isso. Foi essa a indagação de todo mundo, que é isso? Que é isso que desceu o orvalho? Que é isso que parece uma geada fina? Moisés está explicando, é o pão do céu. É daí que saiu a expressão maná. Da pergunta manhu, o que é isso? Eles deram o nome. Então, basicamente, o nome do pão era o que é isso? Fica imaginando, né, a gente chegando na padaria e dizendo, o que você quer? Que é isso, meu irmão? Né? Mas eles passaram a receber um alimento especial todo dia. Eles estão no deserto, eles estão em movimento. Não é o lugar de plantar e colher, não é o lugar onde tem comida provisionada, mas toda manhã, de domingo a sexta, a exceção era o sábado, toda manhã o maná vinha com provisão do céu. Na sexta-feira, porque sábado era o dia de descanso, eles deveriam colher porção dobrada. Era o único dia que se colhesse mais do que a porção diária, ele não estragava. E Deus disse, vocês têm a cota, não adianta pegar mais que estraga. Parece que nós já temos base bíblica para dieta, para regular a quantidade de comida. Mas eles tinham um alimento especial. Gente, isso aconteceu durante muito tempo. Se você olhar, por exemplo, o versículo 31,
deu-lhe à casa de Israel o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Até que, diga comigo, até que. O texto diz, até que entraram em terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Alimento especial por 40 anos, mas quando chega no limite, no limiar, acabou o alimento especial. Daqui para frente Deus está dizendo, mudou a maneira como eu vou tratar vocês. E Josué nos fala, no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 12, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra de Canaã, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. A razão pela qual o maná cessou é porque Deus diz, agora eu tenho um outro tipo de alimento. Mas a maneira de tratar vocês muda exatamente no limiar da terra. Nós precisamos entender essa dinâmica. Deus está dizendo, até agora eu tratei vocês como criança, eu cuidei de tudo. Vocês não plantaram e não colheram. A partir do momento que vocês entram na terra, quem é responsável por prover o alimento são vocês mesmos. Alguma coisa aí está pronta, mas vocês vão começar a plantar e colher. E a Bíblia diz, naquele ano, eles comeram do produto da terra. Mas o texto diz que no dia imediato, o maná cessou. Isso não foi acidente. Isso foi algo planejado. Deus está dizendo, essa dinâmica de tratamento vem até aqui. Nós, os pais, precisamos também entender a maneira de lidar com os filhos. Quando são crianças, são amamentados. Quando deixam de estar no peito, são amamentados com a mamadeira. Mamãe dá comidinha na boca. Mas à medida que vão crescendo, se os pais continuarem tratando assim, nós vamos estragar essas crianças. Há uma dinâmica, e no reino espiritual, essa dinâmica de crescimento, essa mudança de comportamento também acontece. Agora, gente, a maioria de nós vai passar por uma transição que, se nós não entendemos, ela vai gerar em nós crise e um senso de rejeição ou de abandono. Muitas vezes o camarada se converte e a Bíblia está atraente. Ele abre a Bíblia para ler e Deus fala tudo. Ele não tem esforço nenhum, ele não precisa cavar fundo, ele não tem que estudar. Ele abre, Deus falou o coração, aleluia, muito bom. Mas chega uma hora que parece que a comidinha cessou. Todos nós vamos experimentar isso na prática. Tem um momento onde a Bíblia parece não é mais a mesma. Tem um momento onde as coisas parecem que já não vêm tão fáceis ao coração. Onde aquele nosso questionamento, nosso anseio por resposta já não se manifesta de uma maneira tão rápida o seu retorno, a intervenção de Deus. A maneira como nós éramos alimentados. Alguns de nós nos lembramos dos dias do primeiro amor. Meu Deus, eu ia no culto, eu saía fortalecido, abastecido. Eu não sei o que acontece, que hoje eu saio pior do que eu entrei. Todo mundo, em um momento ou outro, vai passar por esse tipo de crise. E eu quero te dizer, se você sente que o alimento especial cessou, isso é uma boa notícia. Deus está provocando em você uma dinâmica de amadurecimento, uma dinâmica de crescimento. Porque comida na boca, comida no bico do filhote de águia no ninho, ele pertence a uma fase. E Deus nos tratará assim por um tempo, mas Ele está dizendo, eu estava carregando você na asa da águia enquanto tinha alimento especial. Chegou no limiar da terra, voa, piá, voa menina. É hora de aprender a preparar e buscar o seu próprio alimento. E sabe, muitas vezes o não entendimento dessas fases nos colocam em crise. Eu passei por isso. A maioria de nós passou, e quem não passou vai passar, está na fila, vai chegar a sua vez. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro, vai chegar a sua vez, para qualquer lado que eu virar minha boca, vai chegar a sua vez. E nós precisamos entender como lidar com isso e como corresponder com isso. Segunda coisa que mudou na dinâmica do tratamento de Deus com o seu povo. Dá uma olhadinha comigo em Deuteronômio 29:5. Enquanto você localiza o texto, eu quero que você diga proteção especial. Mais uma vez, proteção especial. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deus diz, 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Irmão, fala sério. Durante 40 anos esse povo não trocou de roupa. Pensa numa moda estagnada.
roupas não envelheceram, as sandálias não se gastaram. Alguns especulam se no caso das crianças a sandália crescia junto com o pé. Porque o pezinho que cresce dessa meninada. Mas durante 40 anos, nós temos Deus manifestando um cuidado especial, uma proteção especial. E a maioria de nós consegue lembrar com saudade, nostalgia, de um tempo na caminhada cristã, onde a gente ia dar um espirro, Deus já estava com o lenço na frente. Senta aqui, meu filho, estou cuidando de você. Onde você era surpreendido por uma necessidade, meio casado com ela, já estava chegando a provisão, o cuidado e a resposta. Muitas vezes nós vamos ver isso na Bíblia. Você vê, por exemplo, um profeta chamado Ágabo no livro de Atos, que ele profetiza uma fome que ainda iria chegar. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio. Mas a fome, que era a maneira como eles chamavam o que hoje nós chamamos de crise, que é quando falta provisão, falta sustento, a vida fica agitada e bagunçada, ainda estava a caminho, não tinha nem chegado. Mas Deus já fala antes. Os irmãos começam a levantar uma oferta para os crentes da Judéia, porque quando a fome chegasse, a provisão chegava juntinho. E teve épocas na nossa vida que a gente vivia essa coisa. Você recebe uma notícia, antes de dar tempo de desesperar, meu Deus, você vira a resposta ali, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. Mas em algum momento, o cuidado, a dinâmica do cuidado especial, da proteção especial, ele parece mudar. Em alguns momentos, eu e você começamos a passar por situações onde a gente diz, antigamente, quando vinha problema, a resposta estava juntinho. Deus agia mais depressa, ele se antecipava, ele estava à frente. Irmão, novo convertido, tem coisa que não precisa nem orar. Você já percebeu isso? E tem hora que ele está lá empolgado na célula, contando, e tem uns crentes mais velhos com inveja. Que deviam se alegrar com ele, lembrar do seu tempo. E ficar pensando, parece que Deus gosta mais das crianças novas do que de mim. Eu acho que até essa dinâmica de ciúme do filho mais velho com o filho mais novo, a gente vive dentro da igreja e no reino de Deus. Porque em algum momento, aquela forma muda. Não significa que Deus deixou de nos amar. Ele está provocando em nós uma dinâmica de crescimento. Quem está entendendo, diga amém. Eles tinham direção especial. Além do alimento especial, além da proteção, do cuidado especial, eles viviam direção especial. Olha comigo, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Êxodo capítulo 13, 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, desde que eles saíram de Israel. Direção especial. O Senhor ia à frente deles. Agora, quando eles entram na terra prometida, a forma de direção muda completamente. Agora Deus diz para Josué, quando vocês passarem o Jordão, a arca carregada pelos sacerdotes vai na frente. E vocês vão seguir a arca. Cadê a coluna de nuvem? Sumiu. Cadê a coluna de fogo da noite? Sumiu. Coluna de nuvem não apenas os guiava durante o dia, alguns acreditam que provia sombra no acampamento. A coluna de fogo à noite não apenas os guiava, alguns acreditam que os aquecia, porque no deserto esfria muito à noite. Então, eles estão debaixo de um trato especial, mas quando chega no limiar da terra prometida, Deus diz, acabou a mamata, hora de sair do ninho, chega de conforto, hora de aprender a voar. Gente, nós vamos passar por esse tipo de dinâmica. Eu olho, às vezes, para a vida de um novo convertido, e a gente fica assim, impressionado. Porque ele ainda não entendeu direito o princípio bíblico, as coisas, mas a forma como Deus fala, a maneira como Deus dá direção, é muito gostoso de ver. Mas deixa eu te dizer, chega uma hora onde parece que toda aquela direção especial sumiu. E agora Deus está dizendo, a dinâmica está mudando. Eu não vou mais tratar você como criança. Eu acho curioso, quando criança eu me lembro um dia, esse episódio é muito vívido na minha lembrança. Papai estava conversando com uma pessoa no portão, que se dizia ser um cristão, soube que ele estava interessado em vender um carro, dizia que estava ali com a intenção de ajudá-lo, mas, apesar de eu ser criança, percebendo a conversa dos dois,
eu entendi que papai estava questionando ele, dizendo, olha, você não deveria usar o nome de ser um cristão, de dizer que está aqui para me ajudar, para tentar me explorar no preço. Se você quer ganhar negócio, você diga o seu preço, tal. Não, mas é que você está equivocado, seu carro não vale isso, por causa disso, vocês estão no meio de uma conversa. Eu estou como garoto olhando aquele negócio sem entender os detalhes. Eu lembro que de repente, no meio da conversa, meu pai disse, só um instante, você pode esperar aqui um pouquinho? Ele falou sim, ele falou, eu já volto. Ele entra, deixa o homem no portão e diz para mim, vem comigo. Nós entramos na sala, papai pega, põe uma Bíblia na minha mão, faz uma oração e diz, Deus, eu preciso de uma resposta agora, antes de terminar aquela conversa. Se o Senhor enviou esse homem para me ajudar ou não. Porque eu estou achando que ele está tentando se aproveitar do meu momento, da minha dificuldade, enquanto fico com esse discurso. Mas se o Senhor enviou, eu não quero jogar fora. Eu preciso de uma resposta agora. Papai põe a Bíblia na minha mão e diz, abre. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Abre onde? Aonde você sentir vontade. Eu achei graça naquilo. Peguei, pus a Bíblia na mesa, abri. Falei, está aberta. Ele diz, agora lê um versículo. Qual? Ele falou, aonde você sentir? Eu, ó, como criança. A hora que eu botei o dedinho, o papai disse para mim, lê. Era um texto de Provérbios que dizia assim, nada vale, diz o comprador. Mas depois sai e vai se gabando. Irmão, você não acha um outro versículo para resolver aquela treta do portão em lugar nenhum da Bíblia. Eu fiquei impressionado, Deus disse, meu pai disse, Deus já falou comigo, voltou no portão, falou, obrigado, nós não vamos fazer negócio não. Eu achei aquilo o máximo. Além de eu achar bem legal, eu dizia, foi meu dedo guiado pelo Deus Todo-Poderoso para falar com meu pai. Irmão, tem época que os crentes abrem a Bíblia e Deus fala tudo com eles. Mas tem época que o cara precisa de resposta. E ele vai lá, abre a Bíblia, põe o dedo, e Judas foi enforcou, de misericórdia. Aí ele vai lá, tenta, abre de novo, vai tu e faz o mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, essa direção especial cessa. Tem uma época que o crente não faz nada, e os profetas andam atrás dele, revela, e fala, e direciona. Tem uma época que ele quer ouvir, que ele precisa, e todo mundo sumiu, ou ninguém tem mais nada para falar. Todo mundo vai passar por isso. E se você ainda não passou, está na fila e vai chegar a sua vez. Se a direção especial cessou, não é uma má notícia, é uma boa notícia. Deus está dizendo, eu não vou mais te tratar como criança. Chegou a hora de você aprender a ser guiado pelo meu Espírito. Chegou a hora de você aprender a discernir minha voz. Chegou a hora de você aprender a desenvolver um outro tipo de relacionamento agora. Quando ele começa a arrancar a penugem do ninho antes de tirar a gente, ele já vai dando antes sinais de desconforto antes desse voo. Mas em algum momento o negócio vai ficar pior. Embora o sentimento possa aparecer, pelo menos é a nossa interpretação de abandono, não é isso que Deus está fazendo conosco. Ele quer nos levar ao crescimento. Por favor, diga amém. Quarta e última coisa. Ausência de guerras. Quando, alguns domingos atrás, preguei aqui a respeito dos gigantes dos quais não nos falaram, eu citei um texto de Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18, que diz, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Quando eles saem, primeira coisa que Deus determina, ausência de guerras. Mas quando eles vão cruzar o limiar, o limite da terra prometida, Deus diz, agora o tempo vai fechar. Agora as guerras vão começar. Há um lugar no início da caminhada onde Deus nos protege de determinados conflitos para os quais nós não estamos prontos e preparados. Mas há um momento onde Deus vai fazer questão que eu e você sejamos expostos a determinados tipos de conflitos. Porque agora chegou a hora de crescer e eles têm o poder de nos fazer crescer. Quem está entendendo, diga amém. Irmão novo convertido não enxergava problema na igreja. A treta podia estar rolando na frente dele, parece que Deus cega. Deus muda o caminho dele. Ele vai passar perto de dois que gostam de falar mal dos outros. Eu dizia para cá, meu filho, você não pode desanimar com essas coisas. E ele vai sendo poupado. Mas chega uma hora que ele vai ter o choque com a realidade. Os conflitos e as guerras estão lá. Qual é o propósito de Deus com isso? Desanimá-lo? Não. Desde o início ele o poupou para não desanimá-lo.
mas agora Deus quer nos fazer crescer. Paulo escreve aos Coríntios e diz, importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. É nesse ambiente que os maduros vão aparecendo, que aqueles que sinalizam estão crescendo, vão sendo vistos e enxergados. E Deus não vai nos poupar o tempo todo de conflitos, nem os conflitos de relacionamento, e nem a batalha espiritual. Eles foram poupados de uma guerra natural. Mas Paulo escreve aos Efésios e diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por que ele está dizendo isso? Porque o povo de Deus do Velho Testamento lutava contra a carne e o sangue. Ele diz, nossa luta é outra. Ele diz, nossa luta é contra principados, potestades. Então agora nós vamos enfrentar um nível de oposição no reino espiritual que antes nós não enfrentávamos. Ou, pelo menos, não nos dávamos conta de que esse nível de batalha acontecia. Agora, por que a dinâmica está mudando? Não é porque Deus deixou de amar ou de cuidar. Significa que a mudança está acontecendo porque Ele precisa nos levar a um lugar de maturidade. Deus não quer que a sua espada fique guardada na bainha para sempre. Ele espera que você tenha um mínimo de estrutura, até que entenda a importância de lutar, e saiba como lutar, e aprenda como nele vencer. Mas nenhum de nós vai ser poupado das guerras, das lutas, dos conflitos o tempo todo. Chega um momento onde o Senhor diz, liberou geral, deixa o pau comer. E eu e você precisamos entender que há um único propósito nisso, nos promover ao lugar de crescimento. Agora, nessa fase do desconforto, onde Ele nos tira do ninho, onde Ele para de dar o que a gente achava ser o tratamento VIP especial, Ele não deixou de nos amar, mas sabe qual é o sentimento? O sentimento da maioria de nós, o pensamento, o sentimento, que normalmente nos trai, é um senso de abandono, de rejeição. É quase como se a gente falasse, não verbalmente, porque a maioria de nós tem coragem de dizer, Deus, você não é mais o mesmo. Seu amor, seu cuidado, a revelação do Senhor não é mais o mesmo. E na verdade, se a gente conseguisse ouvir, Deus ia dizer, claro que não é o mesmo. Enquanto você estava no ninho, era uma forma de tratar. Agora que chegou a hora de você aprender a voar, é outra. Mas eu e você precisamos entender a declaração de Deus lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Eu gosto demais desse versículo. Ele tem sido para mim um sustento em horas muito difíceis. O Senhor diz, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, sabe quando essa declaração é citada? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Gente que estava passando por privação ou pela falta de conseguir tudo que queria. Ele diz, porque Ele tem dito. Em outras palavras, não leia a sua vida a partir das circunstâncias que você enfrenta. Leia a partir das promessas que Ele fez, do Deus que não pode mentir. Eu nunca te deixarei, eu nunca vou te abandonar. Não são as circunstâncias que determinam para nós a verdade se Deus está conosco ou não. É aquilo que Ele falou, é aquilo que Ele prometeu. Então nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, e não por um sentimento, que é uma verdadeira armadilha, que nos leva a essa interpretação equivocada de que Deus já não é mais o mesmo conosco. A gente precisa entender que isso também é parte do amor de Deus e dos processos que Ele usa. Então talvez você já passou essa fase, talvez você esteja vivendo ela nesse exato momento, talvez ela esteja por chegar e você esteja sendo preparado para ela. Mas Deus quer que a gente entenda que há uma mudança nessa dinâmica. Não porque Ele deixou de nos amar, pelo contrário. Ele nos ama tanto a ponto de dizer, eu quero que vocês cresçam.